Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer encontrar você aí do outro lado. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por saber que você está aí, né, nos acompanhando diariamente. A gente prepara isso aqui pensando em você, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Na verdade, nós compartilhamos aqui o nosso devocional com você, meu tempo de estudo bíblico. Eu tenho o prazer de passar para você que está aí do outro lado, para juntinhos, não é? À distância de uma tela apenas, nós podermos estudar a palavra. Fico feliz demais de poder falar olhando para você agora, que Deus possa estar abençoando a sua vida. E apesar de eu não saber quem você é, eu só fico sabendo quem é você quando você deixa um comentário aqui embaixo. Mas que Deus possa abençoar você, sua vida, sua casa, sua família. Esse é o meu desejo. Eu quero te convidar agora para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos juntos. Hoje eu quero continuar com você, capítulo 11, versículo 22. Eu quero ler, na verdade, do 27 ao 30. A gente hoje vai começar falando sobre o ministério de um outro homem que Lucas relata aqui. Lucas abre um parêntese aqui, nos versículos 27 a 30, para falar de um homem chamado Ágabo. Ágabo, que era um profeta daquela época. A igreja primitiva, ela existiam profetas, mestres, alguns desses dons e ministérios que nós encontramos aqui no fundamento da igreja. Sempre que nós pensamos nessas características aqui, nós entendemos que a igreja estava sendo fundada, que estava sendo colocado o alicerce da igreja. Alguns desses dons que nós encontramos aqui em Atos, você vai ver que eles foram desaparecendo no decorrer dos anos. Ali nas cartas lá de Paulo, você já não encontra mais algumas dessas manifestações que nós encontramos aqui em Atos, porque a igreja estava colocando o seu fundamento, não é? A igreja apostólica estava sendo fundamentada aqui. E nessa igreja, ela existia profetas, mestres, e a gente vai ler sobre Ágabo. Versículo 27 nos diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Naqueles dias, alguns profetas eles desceram de Jerusalém para Antioquia. Antioquia era onde estava Paulo e Barnabé. Você lembra que estudamos ultimamente, eles estavam ali ensinando aqueles irmãos. E esses homens, profetas e mestres que desceram ali, deixaram uma importante mensagem ao povo, não é? Eles falaram de uma profecia urgente que estava por vir. Movido pelo Espírito Santo, Ágabo profetizou que haveria uma grande fome sobre todo o mundo. E essa fome veio na época do imperador Cláudio, que reinou no ano 41 a 54 depois de Cristo. Essa fome que aconteceu nesses anos de 41 a 54, na época de Cláudio, ela foi amplamente divulgada e marcada por historiadores. Essa fome que aconteceu sobre todo o mundo na época, hoje ela é registrada não somente nos livros bíblicos, mas livros históricos que não são canônicos registram também essa fome que aconteceu nesse período. E essa fome, ela atingiu uma das regiões mais fortes que foram atingidas, foi a região da Judéia. E o que nós entendemos? Nessa época, especialmente no tempo de Cláudio, todos os judeus que estavam em Roma, eles foram expulsos e eles voltaram para a Judéia. Então, aonde tinha judeu ali na região de Roma, eles voltaram para a Judéia, voltando para suas casas, suas terras, os seus bens, né? E essa fome, nessa época, ela vai então atingir de cheio a igreja de Deus que estava na região da Judéia.
E o que nós entendemos? Só um comentário aqui de Wisby sobre essa questão. Ele diz que os escritores da antiguidade citaram pelo menos 4 grandes fomes, 2 em Roma, uma na Grécia e uma na Judéia. A escassez de alimentos na Judéia foi especialmente grave. E Flávio Joséfo, dos seus livros, ele registra que muitas pessoas morreram por falta de recursos para comprar comida, porque havia pouca comida disponível. Então esse foi o drama que a igreja viveu nesse período. E o que nós encontramos aqui nas Escrituras? Nós encontramos a partir do versículo 29 que os cristãos, eles começam a demonstrar uma generosidade concreta. A gente está falando dos cristãos de Antioquia, cristãos gentios, e eles demonstram algo maravilhoso. Os cristãos gentios, mesmo os da Antioquia, mesmo sem esperar o cumprimento da profecia, eles levantaram, conforme as suas posses, uma oferta para socorrer os cristãos da Judéia, e eles ajuntaram para ajudar pessoas que eles nem mesmo conheciam. Eles estavam mandando para os cristãos da Judéia sem conhecê-los. Eles demonstrando uma generosidade concreta. E meus amados irmãos, a fé em Cristo, a fé cristã, ela não abre só o coração para crer, mas ela abre também o bolso para contribuir. Ela abre o coração para a generosidade. Nós recebemos não apenas a graça da salvação, mas também a graça da contribuição. Essa demonstração de amor em prol dos que estão necessitados. E vale a pena observar quando a gente fala sobre isso, a generosidade cristã, ela não é a causa da nossa salvação, mas a generosidade cristã é a consequência da nossa salvação. Nós não somos generosos, ajudamos as pessoas, não para ver se nós somos salvos, não para que se torne causa da nossa salvação, mas nós ajudamos porque somos salvos em Cristo Jesus. Ela é consequência da nova vida. O cristão verdadeiro, ele é generoso. A igreja de Jerusalém havia enviado Barnabé a Antioquia, e agora a igreja de Antioquia envia Barnabé com Paulo de volta para Jerusalém. A igreja de Antioquia manda aqueles irmãos de volta. E o próprio Paulo destaca esse fato precioso. Quando ele escreve em Romanos capítulo 15, versículo 27, Paulo diz: "E isso lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Devem também servi-los com seus bens materiais." Sabe, amados irmãos, essa ação da igreja, ela impacta o coração da igreja em Jerusalém. E ela serve de uma demonstração para nós do que é a generosidade cristã em favor daqueles necessitados, sem necessidade de exploração, sem necessidade de ficar fazendo campanhas, pedindo e pedindo, mas algo que brota de um coração generoso disposto a ajudar. Nós encontramos aqui uma atitude sensata por parte deles também na forma de enviar, tratando com zelo aquilo que estava sendo levantado entre os irmãos. Os crentes gentios enviaram socorros aos crentes judeus, mas esses recursos foram endereçados aos líderes da igreja. Eles mandaram Paulo e Barnabé levarem aos presbíteros e líderes que trabalhavam entre eles. Passaram para a mão de Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé leva aos presbíteros da igreja em Jerusalém. Ou seja, muita transparência no trato dessa matéria. Muita responsabilidade na questão de ofertas, lisura, honestidade. E é assim que as coisas fluem quando é na direção do Senhor. Eu leio isso aqui, eu fico pensando, irmãos, que forma maravilhosa de Deus agindo ali. Os irmãos sentiram-se movidos, levantaram a ajuda. A liderança passa de forma muito transparente para aqueles que estão necessitados ali, com muito zelo. E sabe, é assim que Deus move, é assim que Deus faz. Infelizmente o que nós vemos hoje, em grande parte, não generalizando, mas em grandes partes,
Nós vemos pessoas que são exploradas financeiramente, e essa exploração está naquela insistência, e repetindo, e ameaçando, e colocando medo no coração de alguns fiéis. E esses líderes que pegam esses recursos, muitas vezes, eu volto a dizer, sem generalizar, mas infelizmente você sabe o que eu estou dizendo, muitas vezes usa esses recursos para o seu bem, não para aplicar para os fins, ostentando vidas luxuosas. Quantos líderes religiosos nós conhecemos? Andando nos seus carrões importados, nos seus aviões, ostentando relógios caríssimos, roupas de marca, luxando em cima da contribuição da oferta de muitos. Sabe, as coisas não fluem desse jeito. Isso não é a bênção do Senhor. Assunto de contribuição, e a gente fala nesse assunto, e muitas vezes pode ser tão mal interpretado por causa desses mercadejadores da fé. É um assunto sério, importante, mas deve ser tratado com responsabilidade por homens sérios que aplicam para os devidos fins. E devido a esses escarnecedores, mercadejadores da fé, muitos têm perdido seu coração generoso, que é uma característica do cristão, e muitos têm se corrompido. E Deus vai cobrar claramente dessas pessoas. Mas que o Senhor nos ajude a termos esse coração disposto a ajudar, de generosidade, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.